Não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A leitura nos leva ao seguinte, né? Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então, graças a Deus, existe o quê? Uma recompensa. E quem interessa a recompensa? Quem interessa a recompensa é quem não ostentar. Não é o que é ostentar? Fazer aquilo para chamar a atenção das pessoas que veja o que eu esteja fazendo. Uma caridade entre aspas. Não é? Ou fazer aquilo para me exibir perante as pessoas. É ostentar. Porque isso é orgulho, muito orgulho. A mensagem vai nos ajudar muito a compreender isso aqui. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis. Veja só, não comentar, não falar, chamar atenção. Como fazem os hipócritas. E não vamos ser hipócritas. Nas sinagogas, nas religiões, hoje em dia, e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Já foram observados, não é? As pessoas acreditam que pessoas boas. Tenhamos cuidado com isso. Quando der de esmola, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, não é? A fim de que a esmola fique em segredo e vosso pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Jesus falou isso. Então imagine, nosso pai vai ver isso. Nosso pai vai ver tudo o que nós estamos fazendo. Nós temos que ter cuidado para não fazermos isso por exibição, por ostentação, por orgulho. Muito cuidado mesmo, temos que ter. São Mateus 6:1-4. Vamos ao segundo. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu, ao mesmo tempo um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, e fique curado. Então, o que Jesus vai fazer aí? No mesmo instante, desapareceu a lepra. Imagine, né? Só Jesus mesmo, espírito puro da categoria de Jesus, conhece muito de ciência e conhece muito o que está fazendo. Então, disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, para o sacerdote, as coisas precisavam ser realmente, infelizmente ainda hoje, né, documentado, essas coisas que outros já viram, e principalmente na ordem de Moisés, né, essas provas. E Jesus aproveitou o momento ali e disse, ó, não fale disso para ninguém, mas vá ao sacerdote e se apresente e mostre. Eles vão entender. Espero que tenha entendido, né? Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna a abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Não é? Nós temos que perceber que nós estamos aqui para o nosso crescimento, não para exibirmos para os nossos irmãos. Isso aqui tudo é passageiro. Numa palavra, coloca-se acima da humanidade. Colocar-se acima da humanidade. Né? Porque o que nós precisamos ver aqui é o mundo espiritual. Não essa humanidade aqui está morrendo todos os dias, pô. Todo mundo está um pouco de cada dia. Então, nós temos que ver a vida muito mais
promissora do que ela é, do que se aqui muito fala, ou poucos entendem, mas que a vida espiritual é mais importante essa é a vida certa. Aquele que prefere ao de Deus, o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade. E que mais valor dá à vida presente do que a vida futura, né? Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Esse parágrafo me chama bastante atenção porque o nosso objetivo aqui na Terra é a evolução moral. Nós estamos aqui estritamente para isso, evoluir moralmente. Intelectualmente, isso aí nem precisa, porque a evolução intelectual é muito rápida. Principalmente aqui na Terra, que ainda se muita coisa está conhecendo e muitas coisas vão se mudar. Então, aquilo que você aprendeu intelectualmente não seja verdade. E aprendeu, né? Advogar, profissões de todas as ordens. E depois muitas coisas serão desfeitas por conta de história, por conta da evolução. Vamos conhecer mais a nível intelectual e teremos mais justiça com a matemática, com a física, com a biologia, etc. E a vida espiritual é a mais importante do comportamento das criaturas aqui na Terra. Né? Organicamente, nós estamos aqui vestidos nesse corpo, cada um no seu, para o aprendizado moral. Então, nosso aprendizado aqui, esse é o mais importante. Esse é o mais importante. E as pessoas ainda estão aqui vivendo o mundo terra, né? Quando temos que ver o mundo espiritual e não esse, porque isso é muito passageiro. Isso todo mundo sabe, isso não dura 100 anos. Para quem vai chegar à velhice. Para quem não chegou a 30 anos, foi muito rápido. Com 10 anos, foi muito rápido. Nasceu, 5 anos depois morreu. Desencarnou. Foi muito rápido. Então, com 50 anos, também foi rápido. E com 100 anos, é rápido, não é? A nossa vida aqui é para o mundo espiritual e não para essa vida a que estamos aqui submetidos aos estudos, a compreender, a saber e a estudar e praticar o bem. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Quantos que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? A gente sabe que existe, né? Para se mostrar, para se exibir, né? A vaidade é filha do orgulho. Então, para se exibir, para se mostrar, né? Escondido, mal ele não vai dar uma moeda para ninguém, porque ele não será visto, né? Era melhor que fosse. Para quem é materialista. Mas para quem vê a vida no contexto espiritual, que realmente essa é a lógica. Isso aqui é rápido no corpo. Isso é relâmpago. Quando menos espera, bum, chega a morte de alguma forma do corpo. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Então, os que se exibem aqui na Terra já receberam sua recompensa. Mas, vamos prestar atenção, aqui tem uma coisa muito importante ainda aí, observar. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Porque ele já se exibiu, já mostrou, já fez, já doou, já chamou atenção, foi ele que fez e todo mundo sabe, e pronto, está feito. Então ele já ganhou. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Ulala. Então, essa punição do seu orgulho vai vir com a morte do corpo. Haverá punição. Pois observe, Jesus aqui não fez isso para se exibir. Não, foi para chamar atenção para todo mundo a existência espiritual. Sempre Jesus chamou todo mundo para a existência espiritual, para o mundo espiritual. Nunca foi diferente. Ele convidou sempre e convida sempre todo mundo para ver o mundo espiritual. Agora, quem quer ver? Só quem quer ver, né? Quem não quer ver, o que é que faz? Segue essas coisas aqui na Terra, passageiras. E assim, ó, passa muito rápido. Então,
Se ele fez por ostentação, a caridade, para se exibir com as pessoas, para mostrar que é bom, que ele é caridoso, e não tem nada de caridoso, ele é ostentoso. Ele já recebeu. Agora, quando o corpo dele morrer, porque nem o corpo é dele, aí Deus o aguarda. Haverá punição para ele. Temos que abrir os olhos, meus irmãos. É assim mesmo, porque é orgulho. Nós temos que arrancar esse orgulho desgraçado que temos todos. Não adianta. A morte é uma coisa incontrolável do corpo. Então, quando Deus despir você, você vai ver Deus, cara. Você vai saber que Deus existe perfeitamente. Vai ver uma vergonha terrível de ter sido tão orgulhoso, exibicionista aqui na Terra. Todo mundo quer aparecer, que não quer ser uma pessoa importante, chamar atenção, passar a ser respeitado. Sai dessa vibe, não dá certo, não. Quem tem que aparecer aqui é Jesus, porque ele veio para nos salvar desse perrengue que são difíceis, cada encarnações, cada encarnação. Vamos estudar. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modéstia, ou seja, é dar e não se exibir. Faz isso para não se exibir. Alguém precisa, principalmente quem vai receber, coitado, ele é humilhado já. Coitado, ele é. E ainda a pessoa se exibe na frente daquele que vai receber, para que as pessoas saibam que foi ele que deu. Meu Deus, coitado, ele é humilhado muito. Então isso faz mal ao nosso irmão. Deveremos fazer com a mão, uma mão sem que a outra veja, ou seja, sem a intenção de se exibir. Então, há pessoas, mas se a modéstia é real, também há falsa modéstia, o simulacro da modéstia, ou seja, aqueles que se disfarçam que achando que é modéstia, né? Modesto, e não é. Ula lá, Papai do Céu nos ajude. E que são falsos modestos. Não estão querendo se exibir, estão querendo aparecer, estão fazendo de uma forma aí. Por exemplo, há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la, não é? Então, tem pessoas que fazem isso. Meu Deus do céu, Deus nos abençoe, para que nós façamos a caridade verdadeiramente. Porque exibir aqui, meu Deus, aqui, quem tem que brilhar é Jesus. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benefeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus. Não? Então esses pretensiosos, né, esses benfeitores orgulhosos, são depreciados, ou seja, eles são desvalorizados pela humanidade, porque estão fazendo para se exibir, para chamar atenção, para alguma coisa que ele quer vender, ou alguma ideia, ou para que chamar a atenção politicamente para ter votos. Então, pessoas veem isso com depreciação, não é? Uma coisa negativa, um decremento de comportamento espiritual. Aí nós temos que estar atento. E se ele, assim, se os homens percebem essas pessoas, imagine Deus como ele percebe essas pessoas. Também já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. E eles terão, já fizeram isso. Agora só lhe resta receber a punição do orgulho. Que essas pessoas que fazem a caridade por ostentação, não tem nada de caridade, por se exibir, Deus vai chamar elas à conta. Então, elas vão ter que pagar. E o orgulho tem que sumir da gente. É tudo que terão. Então, vamos ver lá. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento que lhes faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se volta para o beneficiá-lo. Oh, imagina, aquele que vai ajudar, hello, amidão,
aquele que vai ajudar, vou aparecer aqui um pouquinho para conversarmos um pouco só. Aquele que vai fazer a caridade. Aí, qual é a intenção dele? Fazer a caridade para que aquela pessoa que recebeu o benefício faça o seu papel. De alguma forma, vá dizendo para todo mundo que foi ele que deu. Então, imagine o peso para essa pessoa, ou para o grupo que recebeu essa ajuda. Tem que divulgar. Então, é humilhante para esse que recebeu. Esse recebendo, ele tem, parece que, a obrigação de fazer a publicidade, quando deveria ser o contrário, né? Então, a pergunta é, vamos aqui voltar, a pergunta é, o que será? O que acontecerá? Como Deus recebe isso para esses que se preponderam sobre os miseráveis? Oh, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe. Porque nós homens aqui na Terra, nós aqui, todo mundo, não vamos gostar disso, que está humilhando o nosso irmão que é pobre, sei lá, está sendo obrigado a divulgar o que, passar por essa vergonha. Nós não vamos aceitar isso. É depreciante por nós, é depreciado. Porquanto se porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Então, as pessoas já começarão já a não acreditar naquela criatura. Isso existe muito em religiões, em seitas, na política, em casa, existe na rua. Ainda tem que acabar com isso, de querer fazer a caridade e se ostentar, e principalmente humilhar quem recebeu a caridade. É terrível. As lágrimas que seca por vaidade, veja só, por vaidade, né? Que quer aparecer, quer se exibir, né? Ele quer ser o tal. Em vez de subirem ao céu, recairão, recaíram sobre o coração do aflito e, e o ceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora. E todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. O assunto de hoje, Armindo, é fazer o bem sem ostentação. Tá? Capítulo 13º. E aí, como é que ficamos nós? Será que Jesus tem razão ou não tem razão de ele ser, de estar no caminho da verdade? Porque Jesus não é a verdade. Veja só. Tem gente que diz assim, que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está no caminho da verdade. Ele é espírito puro. Ele chegou e já viu Deus, muito antes de nós, muito, muito antes. A verdade é Deus. Ele é que é o dono da verdade, e não Jesus. Jesus é como profeta, como aconteceu com muitos outros, um filho de Deus que soube se educar e que leva a mensagem de Deus para todos os cantos aonde ele é convidado a levar. Então Jesus, ele não é a própria verdade, porque não é dele a verdade é de Deus. Como ele é espírito puro, ele sabe que está falando que é verdade, que vem de Deus. Então, será que a caridade, aquelas pessoas que fazem a caridade e de algum jeito arrumam, dá algum pretexto para que alguém veja, e isso sai de boca a boca, né? Bucha a bucha é o rei, e as pessoas ficam sabendo que ele foi o caridoso. Isso não é vaidade? Orgulho? Vaidade? Por exemplo, um escritor aqui na Terra, por incrível que pareça, um escritor aqui na Terra é vaidade. É. As pessoas que brilham aqui na Terra sofrem muito no mundo espiritual. Por quê? Porque quem tem que brilhar aqui é Jesus, como João Batista disse. A minha luz tem que apagar para que a dele se acenda.
Eu não vim para aqui para me exibir para Jesus, para outros, para aparecer como Jesus apareceu, não. Porque Jesus só foi humildade. Desde quando ele nasceu, era num lugar simples. E sempre foi simples. E desencarnou em terrível situação. Porque ele veio para trazer a salvação e trouxe. E hoje nós estamos estudando a codificação espírita, nos ajudando os espíritos a compreender que a vida continua depois da morte. Maravilha, era o que Jesus mais falava. O nosso Pai sempre exaltando Deus. E nós temos que exaltar Deus. Aí viemos para cá para fazer coisas que humilharmos os nossos. Oh, meu Pai do céu, estamos errados, estamos no caminho troncho. Não está certo. Essa conta não fecha. Nós não estamos com Jesus. A luta está difícil ainda. Queres falar, Midão? Não, não, seu Jorge, eu é que estou aqui meio abanado aqui. Está trabalhando. Não. Eu tô. Tá pegando aqui uma gripe daquelas assim de. Estás gripado, é? Pelo menos tá uma dor no corpo e tudo mais, tá assim mesmo batendo assim legal. É. Pois bem, faz o seguinte, coloca água fluidificada. Se tu não tá já aí, vai lá, pega um pouquinho de água, deixa no copo aí, 2 dedos. Já tá ali. Copo. Já está? Já tá ali, já. Então, tá. nosso querido Bezerra de Menezes se encarregará de ajudá-lo aí. Você precisa, ter certeza. Ter certeza absoluta, tá? A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Olha, ser beneficente, né? Fazer o bem. O bem praticado sem ostentação tem duplo mérito. Quais são? Além de ser caridade material, alguém foi e deu, ninguém viu nada. É caridade moral. Então, aquele que deu aquilo que era materialmente, foi lá e doou. Fez caladinho. Lembra, Armin, daquela mulher que isso era de praxe, costume, né, dos que seguiam as orientações ali de Moisés, nos templos, e foram, cada um foi levar seus tesouros, sua quantia para doar, e Jesus estava vendo. E veio uma pobre mulher viúva com o filho do lado e deu uma moedinha só o que ela tinha. E Jesus foi o único que viu, sabia que Jesus tinha esse conhecimento, essa facilidade de penetramento das pessoas ou de estarem elas dentro do campo dele de ação, de percepção. Ele meu Deus, possuidor de muitas mediunidades, ele a viu tirando justamente o que faltava. E aí ele deu, ele chamou os discípulos, vem cá, escuta, tá vendo essa senhora? Aí os discípulos estavam olhando aqueles que derramavam muito dinheiro. Pedaços de ouro, e aí lá, pipita, sei lá mais o que. Aí Jesus disse, entre todos que deram aqui, ela foi a que mais deu. Os discípulos disseram, como diz assim, que é isso, Jesus? O senhor não viu a quantidade daqueles que derramaram? E essa mulher, o que foi que ela deu, que a gente nem viu, que não fez nem barulho. Imagine, eu estivesse ali, eu estivesse ali, dizia, oxe, Jesus, não, eu acho que o senhor está enganado, porque ela deu muito, ela deu pouco, e o óleo, os outros. Eu nem vi o que ela deu, mas os outros eu vi, viu? Pense na quantidade de ouro. Jesus disse, ela deu, meus irmãos, o que ela precisava. Isso é caridade. Aí é caridade material e caridade moral. Porque a caridade material, sabe distinguir, né, Armindo? Queres falar sobre esse assunto? Caridade material e caridade moral? Sobre a caridade material? Eu acho que caridade material tem a ver literalmente com que ajudar as pessoas mesmo com aquilo que é necessário, né? Esse plano que nós estamos, né? Com alimentação, com medicação, com investimentos, literalmente isso, né? Que às vezes é necessário, uns têm muito, outros têm pouco. Caridade moral, pode ser
justamente, por exemplo, um exemplo que me vem à cabeça, me corrija se eu estiver enganado, mas é, por exemplo, eu estar sentado em um lugar e vem uma pessoa e começa a gritar comigo, porque eu não sendo mal educado e tudo mais, quer dizer, o fato de eu não responder nada e seguir a minha vida também é um ponto de caridade moral com essa pessoa, né? E não retribuir na Exato, mesma moeda, né? exato. É. Ou seja, você se comportar como um homem caridoso, como um homem que está com Jesus. Jesus não ia gritar com ela, essa pessoa que você colocou agora no exemplo. Ou seja, ter calma e olhar a criatura que ela precisa de caridade. Isso é uma caridade. Ela vai receber de você, eu imagino o que é que ela recebe de você numa situação dessa, né? Mas por que que ela não hesitou em partir para mim quando eu fui violento com palavras, né? Ou de outra forma, as coisas que nós temos de muitas, porque a moralidade da criatura, o comportamento, ele conhecer Deus e não reagir com, como diríamos, com violência, ele não agir com violência contra o próximo, mesmo ele estando certo, é uma caridade. Porque é moral, está dentro da criatura. E essa caridade é mais difícil de fazer, porque é um comportamento interior, concorda? Sim. É difícil de fazer ela, mas a gente pode, nós podemos fazê-la. Estamos aqui para isso. Já material, de repente, a gente tem alguém que está precisando de ajuda e a gente vai lá e dá um jeito de fazer essa caridade. A pessoa precisa. E ninguém precisa saber que eu fiz. É eu e ela. Que eu não quero nem que ela tenha vergonha. Vou lá fazê-la. Não, minha irmã. Tome quietinho, caladinho. Seja como for. Então, essa tem duplo aspecto, a beneficência, isso é fazer o bem. Isso é o que nós estamos aqui na Terra para aprender cada vez mais. Os covardes, né, vão para a briga. Os orgulhosos, né, os exibicionistas vão tirar fronta, porque eles querem o retorno. E isso não é caridade, isso é orgulho. Vaidade, filha do orgulho. É muita coisa ruim. Para Deus, ele já recebeu, para nós, entre nós, porque todo mundo sabe, quem está ao redor dele sabe que ele fez isso, mas Deus o aguarda e haverá punição para ele, porque ele não se tornou uma criatura caridosa. E tem que ter esse duplo aspecto: ajudar materialmente, escondidinho, oculto, e moralizar-se. Porque senão, meu amigo, a situação fica difícil, porque os espíritos botam para torar em cima de pessoas orgulhosas. Paizinho do céu nos abençoe e nos protege. Mas é verdade. Esses espíritos são aos milhões, bilhões. Tá? E a coisa é difícil. Difícil porque quem não é caridoso tem esse duplo aspecto, ou que esteja nessa luta para conquistar, está de guarda aberta. Aí eles pintam e bordam. É muito difícil a situação de criaturas que não aguentam a situação e termina levando-se aos desesperos, fazerem coisas que não deveriam fazer. Uns se suicidam, outros se matam, outros vão para revolta, outros querem brigas, procuram, se irritam, adoecem, e eu vivo uma confusão desgramada. Que Deus abençoe e proteja, de qualquer forma. Então, esse duplo aspecto da caridade é maravilhoso sabermos. Caridade material, caladinho. E a caridade moral, o agressor chega e aí a gente, eita, eu tenho que estar com Jesus. Peraí. Vixe, mas é o que ele está me dizendo. Aí eu compreendi, essa criatura está precisando de ajuda. Ao invés de eu estar querendo aqui bater para cima dele, eu vou dizer, Papai do céu, ajude ele, ilumine, proteja. Proteja todos nós. E ali, de repente, apazigua a situação. Caridade moral. Aí essa é fortíssima. Caridade moral. Que o sabor sempre é melhor, porque é mais difícil de ser conquistada. É muito fácil a material. Né? Muito fácil.
E diz assim: além de ser caridade material e caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz de aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe. E em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa, no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras bondades e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga, né, humilha, o maltrata. A verdadeira generosidade adquire todas as sublimidades quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem preste serviço. Ou seja, colocar-se no lugar daquele. Coloque no lugar de quem está recebendo. Como é que é? Como agiria você? Então é isso que devemos fazer. Eis o que significa estas palavras. Não sai da mão esquerda o que dá à mão direita. É isso aí. Esse é o assunto de hoje. Deus nos abençoe e nos proteja, nos guie e nos ilumine. Queres comentar, não, mais alguma coisa, por favor? Não sei, por favor, siga. Obrigado, cara. Tem certeza, Albert? Sim, sim, sim. Pois estamos no estudo com o nosso querido Pai. Está acompanhando tudo que fazemos. Que Ele nos ilumine e nos proteja. Então vamos para o próximo livro, que é o livro A Gênese. E o assunto continua sendo, né? Só que hoje é um novo assunto. Quer dizer, é continuação, né? E nós precisamos dar essa estudada. Teoria não é da incrustação, é da teoria da condensação. Nós vimos sobre Buffon e teve muitas coisas, né? Buffon aqui, ele disse que a Terra não precisou apenas 74. Buffon disse que a Terra precisou 74 mil anos para ficar no estado bom, agradável, para haver habitações aqui na Terra, como ainda nós estamos. Mas ele acredita que a Terra vai perdendo no núcleo energia, vai ficando fria, 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 e ela vai congelar. Buffon acreditava isso na época. Mas também naquela época só existia pouca coisa. Para nós termos uma ideia, quer ver, tem algo aqui. Naquela época de Buffon, acreditava só em Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. A época de Buffon. E não faz muito tempo. Ele achava que foi um choque de um cometa, que a aproximação ao planeta Terra, ao Sol, desculpe, deixa eu achar ele aqui. Eu fiz uma imagem aqui para nós. Deixa, onde é que está ele aqui? Eita, ele deve estar no outro lado. Não é? Quer ver se não está? Ah, está no outro, eu já vi que está. Então deixa eu botar aqui, ó. Vamos lá, não custa nada. É assim mesmo. Vamos botar aqui, lá é esse. Deixa eu ver se é esse. Bom, se for Buffon,
ele acreditava nisso aqui, né? Então, será que agora apareceu? É o lá, é o nosso, é esse aqui. Esse, pronto. Buffon acreditava que foi assim, um cometa que se chocou com a Terra e esse material que foi expulso no choque formou os planetas. Buffon acreditava nisso. E na época existia poucos planetas, como nós já vimos há pouco tempo aí, né? E ele era o que mais chegou próximo. Por quê? Da constituição dos planetas. Por quê? Ele chegou próximo porque os planetas, nesse caso, eles também foram ardentes, como o Sol é. Aqui não tem como ter vida, né? Incandescente. Então, todos os planetas, aí ele tinha acertado. Mesmo que, infelizmente, ele tenha pensado nisso, que tenha sido um choque. Hoje, isso já foi caído por terra. Não haveria condições porque um cometa ele não tem essa força de fazer isso, de se chocar com o Sol, material para fazer com que fosse tão forte que expulsasse magma aqui e formasse planetas no nosso sistema solar. A teoria já não é mais válida para nós aqui na Terra. Essa teoria, deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Né? Era isso que ele tinha dito, esse material se deslocou e tem aqui esses pedacinhos no choque e iria formar aqui esse deslocamento. Então, aqui esses pontinhos é como se fosse do choque e eles ficassem arrodeando o Sol. Buffon acreditou nisso, até ficar hoje como nós estamos. Essa teoria caiu por terra e não existe cabimento mais para ela. Mas isso foi Buffon, tá? Então, vamos continuar estudando para melhorar os nossos conhecimentos. Porque hoje na Terra as coisas estão bem diferentes. Hoje está assim, inclusive já vinha pesquisando sobre esse assunto e nós vamos encontrar aqui, por exemplo, hoje a teoria, inclusive tem esse site aqui, se alguém quiser, isso foi no Gemini, Armínio, eu só me lembro de tu quando eu estou pesquisando, né? Porque a teoria, o modelo atual, né? Já tinha estudado outros, é que essa poeira aqui, essa que está aqui nessa foto à direita, ampliada, vem do, de, de uma nebulosa. Mas só que essa nebulosa, hoje, essa teoria de hoje, tá? Ela existe, tem outras teorias, mas essa é que mais se aproxima, mas acredita-se que foi vinda da nebulosa. Os espíritos dizem sim, veio de uma nebulosa, é verdade. Mas não é assim só lá, não. E essa nebulosa, nós já estudamos sobre esse assunto. Voltar agora, vou ver se eu consigo, nessa semana, dar uma estudadinha um pouco mais lá atrás, porque é muito assunto. Mas o material foi escapado da nebulosa, é verdade, ali. Só que aqui a nossa teoria atual diz que esses pedacinhos aqui, que são coisas gigantes, poeira, que não tem nada de poeira, pedaços de... eles se chocam aqui entre si, eles se chocam, se chocam, se chocam e vão ali se harmonizando, se harmonizando, se harmonizando, e aí tudo vai ficando mais calmo, e por aqui, ó, já vai havendo a rotação, né, que nesse sentido, né, anti-horário, né, e do, da esquerda para a direita, não é? Para o Oriente. Então, nós temos hoje os planetas, mas segundo a teoria de hoje, que tem ainda outros que caem não acreditando assim, formam outras, até nós podemos formar teorias, e podemos, sim, nós podemos, se estudarmos mesmo, fazer. Mas os espíritos dizem, ó, não é por aí, não foi assim. Deus não precisou dessa confusão de choque, de batida, de material se fundindo, porque o assunto de hoje trata de quê? Trata de condensação. Condensação. Cadê? Da condensação.
choques, bagunça material, pou, pou, puff, paf, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre. Temos ainda a incrustação, que vamos nos aprofundar. Mas vamos dar uma lida aqui para ficarmos mais por dentro, porque é importante para nós, importante para todo mundo. Pode ser, Armindo? Vamos então aqui ao número 3 disso, né? É. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência, como sendo a que a observação melhor justifica, a que resolve o maior número de dificuldades e que se apoia, mais do que todas as outras, no grande princípio da unidade universal. É a que deixamos exposta acima, no capítulo 6, Uranografia Geral. Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado: estado primitivo de incandescência do globo, formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura tornou possível. Diferem, no entanto, em pontos essenciais, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. A geologia toma a Terra no ponto em que é possível observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjetural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostre com os fatos observados. Pois é. Quer comentar, Limão? Armindo. Sim. Meu comentário é simples só porque esse texto já é bem interessante. De lá até aqui, em termos de geologia, já fizemos um monte de coisas, né? Em termos de análise. Teoria, tu fala? Ciência e avanço descoberto, fizesse um monte de coisa. Não tem muita coisa para descobrir, obviamente, mas se fez ali um bocado de passos, né? Do que se fez ali. Mas não deixa de ser, quer dizer, um cruzamento dessa teoria com a que fazemos hoje, né? Por exemplo, tem uns espíritos que falam em outros estudos e que, por exemplo, eles dizem formalmente, Sanzon, da lição de ontem, na própria lição de Sanzon, ele tinha essa teoria. E depois, quando ele chegou no mundo espiritual, ele disse, não, eu estava completamente errado, eu estava no maravilhoso, estava pensando, eu estava na maior vibração, achando que eu já sabia de muita coisa. E não é isso, não. Agora, como espírito, eu estou entendendo como é que foi. O que os espíritos vêm nos ajudando a compreender. Vem da nebulosa, é verdade. O material. Ali, como nós temos os planetas que vão girando, que é uma força impressionante. Nós já vimos em outras reuniões, desde o início nós já vemos, já fizemos bastante vídeo sobre esse assunto. E ele disse, não foi por esses choques de materiais como eu também até às vezes pensava. O Sanzon, ele lembrava assim, ele acreditava que foram 4 planetas e se chocaram. E daí o material foi feito, foi liberado. Entendeu? E ele disse, não é não. Isso era maravilhoso como eu pensava. Aí tem outros assuntos que ele também disse, não, isso também eu estava enganado. Agora eu percebo completamente como é que foi. Ou seja, a gente estuda muito aqui essa coisa e gasta muito tempo com isso. Quando chega no mundo espiritual, a gente não evoluiu moralmente o que devia, porque ele disse que para ele foi um sofrimento ver o quanto ele estava enganado. Nós lemos isso ontem. Ele disse o quanto eu sofri, você não tem ideia. Mas eu sofri com isso. Tá? E tô aqui, como chama, fazendo um update em tudo daquilo, com o maior prazer para que eu me torne melhor agora do que antes. Porque o conhecimento, a nível realmente verdadeiro, a gente vai tê-lo mais espiritualmente, porque aqui na Terra é muita observação, não é, Armindo? Ainda é observação.
Vê qual é a temperatura certa no centro do Sol. Nós nem sabemos da própria Terra, nós não sabemos nem tudo que existe dentro do mar. E olha que é um organismo o mar. Dá para a gente futricar lá dentro, saber o que tem e o que não tem. Está sempre alguma coisa aparecendo, se mostrando, e a gente observando e anota. Eita, aí muitas coisas podem mudar. O homem, por exemplo, querer dominar a natureza, nunca vai dominar a natureza. O homem é mal educado. A mal educação do homem, a má moralidade que ele não tem ainda, ele ainda é muito imoral, Deus não vai permitir que ele saiba disso, porque ele vai fazer de alguma forma da maneira mais orgulhosa que ele possa fazer. Sempre. Infelizmente, nós vemos aí que as criaturas querem ser os melhores para dominar o mundo. Infelizmente. Os filmes são assim. O salvador do mundo e o para dominar o mundo. Até hoje o diabo existe. Coitado. Não faz nem sentido. O diabo existe aonde, meu filho? Bota na sua cabeça que o diabo existe. Aonde está esse cara? Aonde esse cara está fazendo o quê, cara? Tem diabo, não tem encanto nenhum. Tem ignorância espiritual, tem ignorância humana. O cara desencarna e continua ignorante. Ele continua acreditando que a pedra é água. Ele continua acreditando em coisas que não faz nem sentido. Ou que ele ainda não alcançou. Então, para o homem dominar o, a, a natureza, como Jesus fez, Jesus no barco disse assim, ó, acalma. E acalmou, cara. Acalmou. Para você fazer isso, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter moralidade para fazer isso. Porque você não vai dizer para um raio, pare, e aquilo ali nem seja formado em raio. Ou por um tornado, e ele se desfazer. Porque quem faz isso são os espíritos. Os tornados, quem faz eles são os espíritos. As pessoas pensam que são os ventos que vêm do norte, que o vento não sei o que, do leste, do oeste, do centro-oeste, do nordeste, frio, quente, fez isso. Os espíritos conduzem tudo isso. Eles estão aqui para evoluir também, então tem que trabalhar. A confusão aqui na Terra é para o bem de todos, porque nós precisamos de evoluir. Se nós ficarmos só aqui na coisinha bem boa, tranquilo, né? Como muitos gostariam que fosse sem trabalho, ficar na tranquilidade, só sombra e água fresca. Jesus mostrou que não é assim. Então nós temos que correr atrás do peixe, temos que estudar, temos que compreender. Aí vem essas teorias de que foi uma bagunça de pedaços de poeira batendo umas nas outras, e daí formou-se o Sol, formou-se os planetas, e o Sol ficou o astro, e a Lua ficou congelada, um pedaço de outro planeta, e aí cria uma série de coisas. As pessoas vão estudar isso, quando chega no mundo espiritual, não é isso. Eu fico imaginando assim, nós estamos aqui estudando, aí diz assim, perguntas e respostas. 5, né, alternativas. Aí a gente vai responder. Quando chega no mundo espiritual, encontra a resposta verdadeira. Não estava nem entre as 5. A gente formula as 5. Chega no mundo espiritual, não era nenhuma das 5. A resposta é essa aqui, ó. Aí o cara tem dúvida, ele vai assistir. Ele vai assistir. Como é que você vai assistir? Olha, Memória do Suicida, o suicida vê a construção, como é que foi todo o princípio da Terra. E suicidas vão ver como Deus fez, que é preciso aprender a respeitar a vida. Os caras não respeitaram, os caras rasgaram com Deus assim. Eu rasgo minha vida porque o Senhor não manda em mim. Entendeu? O cara foi, se jogou e se matou. Tomou veneno, o outro cortou os pulsos. Sabe, Maria? Deus sofre que só. Aí chega no mundo espiritual, decepção, não está morto. Tem muitas teorias que não faz sentido. Essa bagunça, Deus fazer ela e da bagunça surgir isso aí que tão harmonioso, não faz sentido. Não faz. Eu tô com os espíritos.
Desde o início, como eles falaram, né? A supernova, né? O equador da supernova, o material sendo destacado e formou-se tudo que nós temos aí. É só voltar um pouquinho mais atrás que nós vamos ver. Na teoria da condensação, que eles estão dizendo aqui, que realmente a teoria que chegue mais próximo é aquela que se explique melhor as coisas. Mas não temos explicação para tudo. Até hoje, com o material que nós temos, nós estudamos. Até hoje, tem material que surpreende os cientistas. Como é que esse material veio bater aqui? E o que é isso? Veio de onde? Ah, isso pode ter vindo não sei quantos milhões de anos lá atrás, em tal data. Oh, por favor, bora parar com isso. É fogo. E a humanidade sai, esse povo sai levando a humanidade, rapaz, em coisas que, coitados, estudam. Chega no mundo espiritual, coitado, gastaram um tempo incrível para assim. E aí, estávamos certos? Não. E aí, é isso aqui. Aí, se fosse para dizer assim, então podemos dizer na Terra, eles têm que estudar. Eles têm que entender que não é assim, não. Vão aprender, mas vão sofrer, mas vão aprender. Aí, quando tivermos mais moralidade, aí Deus vai e deixa nós descobrirmos. É assim que Papai do Céu age conosco. Aí queremos agora viajar para outros planetas. Não vamos porque somos mal educados, pô. Desculpa. Pô, somos mal educados. Se nós formos para um outro planeta com a má educação que nós temos, nós vamos querer roubar o dos outros. Infelizmente, pô. Quem vai para lá com essa tecnologia vai querer ter aproveito. Deus não vai deixar, poxa. Deus não vai deixar você ir para a casa do vizinho para assaltar, para nós irmos. Deus não permite. É uma punição para nós. É punição e acabou-se. Tem que aceitar. Viver aqui dentro desse planeta. E acabou-se. E se contente com viver aqui dentro. E esperar a morte do corpo chegar. Aí ela chega com todo orgulho, mas acaba chega para todo mundo, rico e pobre. Aí essas teorias vão caindo. O cara estudou, chega no mundo espiritual como Sanzon, morto de vergonha. Morto de vergonha quando ele viu que estava enganado. Ele ficou envergonhado mesmo, como ele disse. E disse, caraca, velho, que foi que eu falei? Que foi que eu distribuí ali pro povo? Fizeram livro, fizeram coisas, eita, estou enganado. Aí o que se aprendeu aos séculos, apaga. Isso aqui que está sendo mais perto. Aí Deus vai nos dando isso para o nosso próprio aprimoramento. Mas a nível intelectual, nós não vamos chegar antes a descobrir as coisas sem o moral. Precisamos do moral para conseguirmos essas chaves. A chave principal é o lado moral. Educação. Porque senão seria realmente uma bagunça. Os mal educados, superiores, chegam no outro planeta, com certeza, vai tirar proveito. Isso é o que mais nós vemos de exemplo. Quem descobre um determinado país aqui, o país é explorado ao máximo. Aí essas teorias vão caindo por terra, se aproxima, é verdade, mas os espíritos vêm nos ajudando a compreender mesmo como elas são, como elas foram, que aconteceram. E Sanzon se arrependeu com essa teoria. E essa formação de condensação desse material que se mais aproxima aqui. Mas ainda tem muita coisa para estudar. Se não seguir as instruções dos espíritos, tem no livro de André Luiz, eu não sei se tem no livro, como é que é? Esqueci o nome agora do livro. Também ele é pequenininho, Mecanismo da Mediunidade, se eu não me engano. Ele é tão pequenininho, fininho, mas é tão complicado, é tão profundo os termos que eu não consigo ler 2 páginas. Eu me rasgo todo de um ali para entender, que é difícil. E os missionários, meu Deus do céu. Se nós formos ver Sanzon, ele vai dizer, ele tem vergonha até de falar para nós. Mas assim estamos por aqui. Aí o homem agora quer ir viajar para outro planeta.
O homem quer ir para quando o planeta Terra se acabar, a gente ir morar em outro planeta. Meu filho, quem manda isso é Deus, cara. Tem que acordar para Deus. Acorda para Deus, rapaz. Acorda para Deus e se acalma todo mundo. Se não acordar, a coisa fica difícil, fica complicada para todo mundo. Aí o cara desencarna, vê e ele vai morrer de vergonha que estava equivocado. Equivocado. Mas vamos lá. Estamos estudando. Então, a geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. É isso que nós estudamos como geologia, com a geologia diretamente. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjectural. Ou seja, né? É, como eu diria, ser ou não ser, como é que é? Ser ou não ser é a questão, aí tem outras teorias que dizem assim, o que eu sei é que de nada eu sei, isso poderia ser assim, o outro diz não, isso poderia ser assim, assim, o outro diz outro. E aí vai escrevendo os livros, chega no mundo espiritual, qual era o que estava certo? Nenhum. É isso aqui, ó. O cara vê, pô, porque a área que ele tinha muito interesse. Mas por que a gente não conseguiu descobrir? Porque falta moralidade. Poxa, se não tiver moralidade, Deus não vai dando. Deus só vai dar se tiver moralidade, não sei. Se não tiver, ele não dá. Ele não vai deixar isso ser descoberto. É divino isso. Se a caridade, esses dois aspectos, não estiverem à vista da humanidade, na praticidade material, da sem ostentação, e a caridade moral, a educação com Jesus, não teremos muita luz. Aí aqui é um purgatório, um lugar de sofrimento, de muitas dores, de muitas frustrações. Mas vamos orar, vamos orar. Querido amado Pai, nós te damos graça por mais essa oportunidade. Ilumina os nossos corações. Ajuda todos esses irmãos na caminhada com Jesus. Que acordemos todos para a luz. Foi tão difícil para ele, sozinho caminhar, lavrar, trabalhar a terra, para dar frutos tão generosos, tão abundante em tudo. Observe, os animais comem todos os dias e a humanidade não enxerga. Que Deus manifesta o alimento para todos. Tem que acabar com o orgulho. Tem que acabar com o egoísmo. Tem que acabar com a imoralidade da alma. Enquanto ela existir, será duro. Muitos sofrimentos, porque todos precisam sair dessas tempestades chamada ignorância e viver da abundância que o Pai criou. Jesus ceifou todas essas frutas, todas essas águas. Jesus trabalhou. Tudo ele fez com muito amor e com muita devoção ao Pai. Tá tudo tão lindo. Na vista de vocês, tudo é lindo, é maravilhoso. Na nossa vista, quanta coisa para melhorar. Vocês não sabem o que é o bonito, a beleza. Muito mais belo do que o mar. Muito mais ambicioso em beleza do que as estrelas podem dar. É a vida do espírito, irmãos. Deus cria a vida e ela é para sempre. Para sempre.
Saiam dessa ilusão. Porque o coração de Deus é o universo. Nós somos uma só família. Mas essa teimosia, esse orgulho bobo, besta, traz sofrimentos. Então, já que é assim, vão receber os sofrimentos. Na hora da dor, todo mundo chora e grita, se desespera. E o Pai, com tanto amor, vem e opera, divide as dívidas em frações para caminhar no mundo sem ilusões. Porque é tão rápido a vida do corpo que nem ele mesmo pode sustentar. E ninguém nunca poderá fazer nada contra isso, porque é uma lei do progresso, a lei da destruição da matéria, da renovação. Ao perderem as roupas, vocês caem em desesperos. Difícil é a caminhada, porque depois, voltando para a pátria, as confusões mentais são duras. Teimosos, orgulhosos, egoístas. E pede a Deus outra oportunidade. Ele, com muito amor, dá. Com tempo de sofrimentos, lógico que temos que experimentar para ir curando a maldade que existe e que há em cada um de nós. Porque há muita ignorância. Aonde tem ignorância tem maldade. É do espírito, falta de caridade para si próprio. Há outras experiências. Outras experiências. Ai, o ferro não sofre, mas a alta temperatura faz com que outro ferro da mesma qualidade possam eles dois se fundir e tornarem um só. É isso que a encarnação faz. Fundir a alma. Fundir a alma para que ela se torne um espírito de luz. Para que ela se torne um espírito sólido. Com Jesus. Brilhando sempre a luz de Jesus. Sempre a luz. Ele foi o melhor. Fez tudo para nós. Vem. Ai, coitado de Jesus. Mas nessa luz que estamos, que é a doutrina dos Espíritos, ela vai trabalhar todo mundo. Todo mundo vai chegar. Todas as religiões vão entender que a vida nunca será eliminada. Porque ela é feita por Deus. E a pátria, eu acho, é o universo. Estudemos e sigamos esses conselhos que fazemos com amor, com desprendimento e com muita vontade. Porque a caridade vem de Deus. E de nós, que somos filhos, criaturas, também tem que vir de nós. E tem que vir de dentro. E não de fora. Muita paz. Acho que assim seja. É assim. Ok.